A próxima, Carolina, por favor. Bom, e aí me assusta um pouco por quê? Atenção, atenção. Eu vejo um perigo latente de que no período pós-pandemia, essa organização, espaço geográfico, escola, através do cyberespaço, essa nova ordem que está se estabelecendo possa servir como indicativo a uma nova ordenação do espaço geográfico escola. E eu vejo que nós, professores, vamos ter que nos organizar muito e penso eu, que pode ser uma outra luta para que a gente restabeleça, assim, a necessidade dessa instituição escola para escolarização, tá? Que é diferente simplesmente desse espaço que se constitui esse ensino remoto e que dificilmente ocorre essa socialização. Isso depois a gente pode discutir, é um alerta. Bom, vamos adiante. Carolina, por gentileza. Aí, na segunda parte da minha fala, já estou meio que atropelando por causa do tema, né? Eu pensei assim, como é que eu vou trazer uma coisa diferente, né? Aí eu pensei em buscar, na história da Constituição da Humanidade, três grandes pensadores, eu vou chamar de pensadores, mas são filósofos, né? O outro é um pastor, enfim, que eu acredito, né? Que tenham se inspirado e que podem nos inspirar mesmo hoje. Então, eu vou trazer quem? Né? Eu só vou dar uma desaparecidinha aqui, porque eu quero fazer uma correçãozinha. Eu vou trazer quem? Eu vou trazer primeiro Sócrates. Tá? Sócrates que viveu muito recentemente, né? Quer dizer, 400 anos antes de Cristo. Ou seja, 2.400 anos. Né? Sócrates, vocês devem saber, ele tinha um método, eu vou dizer método de ensino, tá? Eu vou usar esse termo para poder contextualizar. Ele tinha um método chamado, né, maiêutica, certo? Que vem de onde esse método maiêutica? Ele veio da ideia de parturiar, né? De parto. E por que veio daí? Porque o Sócrates era um filho de uma parteira. Sócrates era um homem do povo, tá? Ele era, digamos, vou chamar de professor, mas enfim, para também atualizar o termo, ele era do povo, né? Ele era o professor do povo, digamos assim. E o método que ele efetivamente trabalhava, estou dizendo de método também, porque estou tentando atualizar ao título da nossa encontro. Ele utilizava a ideia, né, de dar vida ao conhecimento, de constituir o conhecimento, porque para os gregos o conhecimento, né, conhecer era buscar a verdade, por isso que vem a epistemologia. A episteme é a verdade, por existir o conhecimento, numa linguagem muito reducionista. Então, o Sócrates trabalhava com a ideia, com o método de constituir o conhecimento através de quê? Através da pergunta, através do questionamento, através do estado constante da dúvida. Olha que coisa incrível. Eu estou falando agora, né, nas pedagogias contemporâneas, estou falando lá há 400 anos antes de Cristo. Tá? Por que eu trago Sócrates? Primeiro porque Sócrates, né, vai ser marcante na filosofia, tem período, né, pré-socrático, período socrático, pós-socrático, enfim, não vou também entrar nessa discussão. Mas Sócrates, ele, né, não escreveu nada. Tá? Ele não escreveu, ele simplesmente questionava, ele andava, ele era um homem muito pobre, um homem simples, um homem do povo, mas tinha preocupação muito grande com o conhecimento. E quem vai escrever o que Sócrates pensa são, obviamente, seus discípulos. E o mais importante, todos também vocês conhecem, é Platão. Tá? E depois Platão vai ser Aristóteles. E Aristóteles vai ser, entre aspas, o professor do Alexandre o Grande. Então, notem, quer dizer, essa leitura de mundo que o Sócrates vai trazer, que nós temos que dar vida através do questionamento, através da pergunta, né? Quer dizer, enfim, interrogando a própria vida, as coisas que acontecem na vida, vai servir, digamos assim, numa continuidade de formação,
um dos homens muito importantes, né, do mundo helênico, que vai ser o Alexandre o Grande. Tá? Bom, então nós temos aí uma primeira questão, que é a questão da dúvida, questão do perguntar na aula, a importância do estado de questionamento constante, que dá vida à vida que nós queremos levar para a sala de aula, digamos assim. Trouxe um outro pensador, digamos, tá? Não, acho que tem que... Não, volta, Carol, volta, não cheguei lá. Que é o Sêneca, né? Alguns dizem até de Seneca, mas é Sêneca, creio eu. E vou avançar um pouco no tempo, né? Vamos avançar aí uns 400 anos, um pouco mais. Ele que seria hoje a Espanha, ele vai viver em Roma com o pai, etc. E ele vai acabar sendo construir Roma, no Egito e tal, enfim, não é o caso, né? Mas eu trago ele por quê? Porque ele vai ser o professor, não é essa palavra, mas o certo é esse, de Nero, que também vai ser um grande imperador de Roma. Tá? O Sêneca, ele vai ser o mais importante filósofo estoico, né? Tá? Estoico vai ser uma escola da filosofia, vocês devem saber também. Mas por que eu trouxe ele? Porque ele dava valor, tá, à dificuldade, ao problema. Ele trabalhava com a ideia de resolver problemas. Tá? Ele ensinava que mais importante a aprendizagem era cultivar ideias de caráter. Tá? Ele dizia, ninguém pode ser intelectual sem cultivar os valores internos. Ele dizia, não nos atrevemos a muitas coisas porque são difíceis. Mas essas coisas são difíceis porque nós não nos atrevemos a fazê-las, a duvidar que é possível fazê-las, a problematizar que é possível fazê-las. Olha, eu estou dizendo isso a alguém que falou há 2000 anos atrás. Tá? Ele dizia, sábio é o que valoriza constantemente um exame interior para progredir moralmente. Sábio é aquele que armazena tudo dentro de si e não confia no acaso ou destino. Por isso, o sábio se torna livre. Ou seja, para ele, o conhecimento, adquirir o conhecimento é que te leva à liberdade, te leva à possibilidade de mudança. Tá? Notem que estou falando, tá? De novo, há 2000 anos atrás. Tá? Ele foi, como eu disse para vocês, o professor, digamos, o responsável, né, por Nero, né? E enquanto Nero esteve com ele, ligado a ele, Nero foi um excelente imperador. Depois que Nero acabou se afastando dele, enfim, fez a loucura toda que ele foi. Bom, vamos adiante, continuamos na mesma lâmina, só quero adiante, digamos, nessa minha voz. Aí eu vou trazer um outro pensador, agora sim, agora é um pastor luterano, chamado Comênio, que vai viver no século XVII, que é dito pai da didática moderna. Tá? Bom, Comênio, tá? Era um pastor protestante, ele era tcheco, na realidade. Tá? Ele já pensava na interação, no respeito a ouvir e a escutar as crianças. Ele dizia, temos que escutar as crianças porque elas nos ensinam. Ele dizia que o professor deveria ser visto como profissional e não como missionário. Olha que coisa incrível, estou falando em 1632, mais ou menos. E eu dizia que esse professor tinha que ser bem remunerado. Eu acho que eu vou mandar alguns governantes ler o Comênio. Tá? E ele dizia o seguinte, a escola, né, tem que dar vida à vida. A escola precisa dar vida à vida. Ele dizia, a livre interpretação de textos religiosos, tá, devem ser favorecidos, tá? Principalmente aqueles proibidos, que estavam proibidos. Claro que
o Comênio, né, ele vivia, ele vai seguir uma, digamos, das grandes, né, enfim, não tem problema, Carol, pode ficar tranquilo. Ele seguia, na realidade, né, uma das teses de Lutero, né, e aí eu acho importante que a gente pense, né, a relevância para os luteranos da escola democrática, que todos precisavam ler, aprender a ler, né? Porque, claro, porque muda muito. Para o protestantismo, o pastor, né, ele passa, né, a ter o domínio. Ele é simplesmente um apoiador. Ele é como deve ser o professor, segundo dizia o nosso amigo. Tá? Isso traz uma diferença muito grande na relação com o sagrado, né? Porque os sujeitos tinham que ser protagonistas da sua própria vida. Tá? Eu vejo isso assim até hoje, né? Quando a gente, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que nós temos muitos municípios que têm uma origem, tanto, né, na colonização italiana e tal, como essa cultura, né, como essa ética do estudar, essa ética do trabalho, essa ética da família, né, mas principalmente essa ética da busca da autonomia a partir do conhecimento, e por isso que é tão valorizada a escola nessas comunidades. Bom, eu quero ser meu tempo, tá? Acho que estou indo mais ou menos, né? Deixa eu ver o que mais que eu podia falar sobre ele, para não ser chato. Bom, e aí, segundo alguns estudiosos, eu não sou estudioso do Comênio, mas eu fiz uma pesquisa rápida, a maior contribuição dele, né, seria a ideia de trazer a realidade social para a sala de aula, tá? Fazendo uso dos meios possíveis que existem. Tá? Ele se preocupava, claro que ele estava também, não podemos esquecer o contexto, né? O contexto da época. Nós estamos vivendo numa Europa onde há uma expansão da burguesia mercantilista urbana, principalmente, né? Então era importante também que se soubesse a lei, que tivesse qualidade, etc, etc, etc. Nada é por acaso, como eu já disse anteriormente, né? Mas é tão interessante a contribuição do Comênio, né, que uma vez eu li um texto, eu tentei encontrar, não encontrei, mas é um texto lá de 1957, 8, não tenho certeza, né? Claro que eu não vivia nesse momento, enfim. Quer dizer, eu já vivia, mas não sabia ler ainda. Que é um texto que a Unesco publica, que é um estudo de Piaget sobre, enfim, sobre a atualidade, né, do pensamento do Tcheco Comênio para a educação. Né? E o Piaget, nesse texto, ele vai dizer que Comênio já vislumbrava a existência numa psicologia do desenvolvimento do sujeito. Ele já percebia que nós aprendemos diferentemente, por caminhos diferentes, e, portanto, temos que respeitar essas diferenças. E isto, ele já dizia que a escola tinha que respeitar essas diferenças. E é difícil, numa aula, a gente dar conta dessas diferenças. Tá? Nós somos um, e são 30 diferenças ali para nós darmos conta. Bom, agora o próximo, a favor. O Comênio ele vai deixar um dos documentos, né, mais assim expressivos, talvez vocês conheçam. Pode passar o próximo, Carol, se der, por gentileza. Senão não tem problema, já sei quase de cor. É este aí. E ele vai escrever a chamada didática magna, tá? Que, se vocês puderem, leiam. Eu não vou falar sobre toda ela, também não é o momento, não é a discussão, mas eu vou usar um texto que eu acho fantástico, da Sandra Mara Corazza, que é uma colega nossa aqui da Faculdade de Educação, que eu recomendo vocês a lerem este texto, e onde ela faz, primeiro, toda uma discussão, que eu não vou ter tempo de trazer agora, sobre a questão desta pergunta, por que essa pergunta é feita, né, ao longo de um processo histórico, né, afinal, que é uma aula, e ela vai usar Lacan para explicar por que essa pergunta existe. É muito interessante. Se depois der tempo, eu posso, nas perguntas, falar um pouquinho sobre isso. E a Sandra vai fazer vários estudos e vai chegar também no estudo da didática magna, que eu também fiz,
E aí eu vou fazer umas pontuações desta didática magna para depois chegar aonde eu quero, tá? Na próxima etapa. Tá? Pode passar o próximo, Carol, por gentileza. Eu estou tentando agora acelerar, vocês desculpem, para a gente não ficar até às 10 da noite, já que houve aquele problema, mas acho que eu vou dar conta. Se tu conseguir, Carol, excelente. Bom, aí eu coloquei aqui, né, regras, mas eu botei regras dentro de uma lâmpada, que eu não sei se são bem regras, é aquele ali mesmo. E agora sim eu vou ter que ler o próximo. Vou ter que ler porque eu tenho aqui bem diferente daí. Esse aí. Bom, então eu peguei, a partir do que a Sandra fez um estudo, a partir do que eu fiz um estudo, né, dessa carta, dessa regra não, desta Magna Carta, ele bota o nome de Magna, tá? Porque ele queria que fosse uma coisa que servisse para todos os professores, para todas as áreas do conhecimento, né? Não podemos esquecer que ele é pastor luterano, tá? Que nós estamos vivendo o século XVII e tudo está se transformando dentro, né, da Europa, tá? Isso é muito importante, né? A questão econômica, social, etc, etc. Então ele vai trazer algumas regras, digamos, tá? E uns eu tirei foi o seguinte: ensine-se tudo o que se deve saber. E aí o que está aí de parênteses é uma complementação minha, uma autoria minha, as ideias dele, a partir do que eu li no texto todo que ele escreveu, certo? Sabendo que não se sabe tudo. Isso é uma coisa que nós, professores, temos que aprender. Nós não sabemos tudo. E isso eu acho uma coisa fantástica. O fato de nós não sabermos tudo, nós temos que estar sempre sabendo, sempre buscando saber mais. E o fato de nós não sabermos tudo é que me dá uma maior sensibilidade para escutar o aluno. Porque talvez ele saiba coisas que eu não sei. E para que eu possa escutar o aluno, lembro lá da minha primeira frase que eu trouxe do Raul, né? Eu preciso, muitas vezes, me desconstruir do que eu sei efetivamente. Deixa eu botar aqui a câmera para vocês me enxergar, tinha me esquecido. Para eu me constituir, né? Aliás, para eu poder escutar. Porque escutar é uma habilidade muito cara, muito difícil. Diz ele, tudo que se ensina, ensine-se como coisa do mundo de hoje. Isso é há 400 anos atrás. Ele dizia, e de utilidade certa, não utilitarista, mas vida. Tá? Quer dizer, o conhecimento, ele precisa ser utilitarista, mas ele tem que ter algum sentido. Ele tem que ter alguma razão por existir. Tá? Ele tem que, efetivamente, como eu disse, ajudar a entender este mundo que nós não conseguimos entender na sua plenitude. Tudo que se ensina, diz o meu amigo, ensine-se de uma maneira direta e não com rodeios, mas traga problemas. Então é muito importante a problematização. Porque a problematização, se eu pegar o meu amiguinho Piaget, né, a problematização vai me dar um estado de desequilíbrio, vai me trazer uma possibilidade de interagir com o sujeito, com as coisas que eu preciso interagir, e aí a neurociência vai me deixar mais claro esse processo que o conhecimento e pela interação. E quanto nós fugimos da problematização da sala de aula. Aliás, quanto nós abreviamos as problematizações. Tá? Nós chegamos muitas vezes a lançar o problema e já dar logo a resposta. Não é verdade? E, às vezes, a gente nem escuta qual é o problema. Né? Tem uma piadinha que eu gosto de usar rapidamente, que é de um menininho que ele chega em casa e diz para a mãe assim, mãe, o que é sexo? É um menininho que tem 8 anos, 7 para 8 anos. E a mãe leva um susto e diz, pergunta para o teu pai. E aí ele vai lá, pai, o que é sexo? E o pai, o que é sexo? A tua mãe que sabe. E aí ele volta para a mãe e o pai diz que sabe que é sexo é tu. Aí a mãe diz, meu filho, mas por que tu quer saber isso, meu filho? Eles não tinham escutado o menino ainda. E o menino diz, não, mãe, porque tem aqui uma fichinha do colégio que tem que botar sexo. É M ou F? Quer dizer, ele só queria saber isso, mas ninguém escutou ele. Quer dizer, ele começou a fazer perguntas e o pai não disse, por que tu quer saber isso, meu filho, que te leva a isso? Tá entendendo? Quantas vezes a gente age assim na sala de aula, né?
Tudo que se ensina, já falei. Tudo que se ensina, ensina-se de maneira direta, já falei também. Próximo, Carol, por gentileza. Eu confesso que agora, depois eu fiquei um pouquinho desequilibrado, aquela confusão, né? Mas estou tentando me coordenar. Tudo que se ensina, ensine-se tal qual acontece, isto é, pelas causas. Nada é por acaso. Tá? Então, nada é pelo Espírito Santo. Não é verdade? E digo mais para vocês. Às vezes, o bom é ensinar pelo avesso. Eu gosto dessa expressão. Eu, uma vez, na sala de aula, trabalhei no colégio de aplicação 32 anos. E eu tive uma turma, né? Várias, mas uma das turmas que eu tive era uma turma muito desafiante. A gente pensava, usava todos os teóricos possíveis da época, né? Sei lá, Bloom, Gagné, Piaget, Vallum, tudo que era possível nós usávamos, né? Maria Teresa Delcoff, etc, etc. E nada daquela turma sensibilizava aqueles alunos. Aí um dia, eu me lembrei de uma história que eu não vou contar agora, do avesso, a questão do avesso. Eu botei uma blusa do avesso e fui para a aula com uma blusa do avesso. Eu entrei na sala de aula, os alunos começaram meio que a cochichar, olhar um para o outro, né, e se legitimando quem iria falar, sabe, aquele ar assim, de querer rir no rio, e olhar para as lideranças, se as lideranças, né, os legitimavam para eles falarem. Até, de repente, um aluno disse: professor, a sua blusa está do avesso, mas ele disse aquilo para todo mundo rir. E aí eles se seguraram, porque o líder não legitimou, e eu disse: não, vocês podem rir. E eles riram, mas eles riram sem graça. Eu disse: eu botei do avesso para ver se vocês me enxergam. Porque até agora vocês não me enxergavam. Quando eu vinha com o direito, vocês não me enxergavam. E me parece que vocês só enxergam as coisas do avesso. Vocês viram? Vocês percebem que eu estou existindo agora. Então agora nós podemos começar a conversar. E aí foi tão interessante que os alunos, quando não entendiam uma coisa, né, eles diziam: professor, você não pode explicar pelo avesso? E acabou até pegando a pedagogia do avesso. Então, muitas vezes, nós temos que mudar a lógica, estabelecer uma outra lógica. Aliás, nós precisamos lidar com diferentes lógicas na sala de aula, porque nós temos diferentes alunos na sala de aula. E nós também somos diferentes. Tá? Nós vamos ver que não tem o melhor professor, não tem a melhor aula. Tem a aula e tem o professor. Aquele meu amiguinho também disse lá nos anos de 1700, né, de 1600, melhor: conheçam-se todas as partes da coisa, mesmo as mais pequeninas, sem omitir nenhuma, respeitando a ordem, a posição e as relações que umas têm com as outras. A parte representa o todo e a soma das partes é mais do que o todo. Eu acho isso fantástico. Eu acho isso fantástico. Quer dizer, aqui vão entrar as escalas, os movimentos entre as escalas. Tá? E a coisa que eu acho fantástica é como nós desprezamos, não é? As pequenas coisas. Eu digo para os meus orientantes, enfim, a geografia pode ser feita na sala de aula. A sala de aula é um território, a sala de aula é um lugar, a sala de aula tem paisagem, a sala de aula está ligada a redes, tá? A sala de aula pode ser regionalizada. Então, enfim, tá? Eu posso trabalhar aquela escala local, eu posso construir, tá, noções que vão sedimentar esses conceitos depois em outros níveis de abstração. Vamos adiante, por gentileza, Carol. Ensine-se todas as coisas sucessivamente e durante o mesmo tempo. Não se ensine uma coisa só. O mundo é complexo e as verdades são provisórias. Aqui eu acho importante, porque nós precisamos ir buscando, trabalhando com o quê? Com esse conjunto aberto de sistemas, né, de objetos, sistema de ações. Nós temos que ir abrindo, nós vamos, né? O conhecimento, eu não sei aonde ele começa, eu não sei aonde ele termina, tá? Depois eu posso explicar melhor, vamos adiante, vou insistir. Insista-se sobre, dá uma volta ali, Carol, desculpa. É que eu vou adiante, porque no meu pensamento está falando comigo mesmo já. Insista-se sobre cada matéria, até que ela seja perfeitamente compreendida.
O caminho pode ser o avesso, como eu já falei. Vamos para a próxima. Ensine, na próxima aqui, afirmação. Ensine-se bem as diferenças das coisas, para que o conhecimento de todas as coisas seja distinto. As disciplinas existem, as ciências existem. Quando eu leio isso, me lembro do amigo Lino de Macedo, em que ele fala, né, que quando ele trabalha com a interdisciplinaridade, ele dá exemplo do jardim. Eu gosto muito desse exemplo. E ele diz assim que a beleza de um jardim é quando todas as flores, né, todas as ramagens são bonitas. Se tiver um jardim com os crótons sem folha, ou jardim com as hortênsias murchas, não é um jardim. Então, eu diria que o conhecimento é assim. O conhecimento precisa que todas as disciplinas ou todos os conhecimentos sejam pensados, sejam estudados, sejam analisados, porque as ciências elas trazem as suas epistemes, os seus objetos, as suas teorias. E nós precisamos lutar muito para que a geografia continue existindo, para que a geografia continue tendo vida, para que a geografia continue fazendo esse papel nesse jardim do conhecimento, e que ela seja linda tanto quanto uma rosa ou um cravo. Próxima, por favor. Bom, a partir daí, eu preparei assim, para hoje mesmo, eu resolvi fazer uma pesquisa muito rápida, e envolvi os meus orientandos, quero agradecer imensamente os meus 9 orientandos, envolvi uns ex-orientandos e alguns professores. Né? Na verdade, eram 30 professores que eu convidei para responder 2 perguntas em forma de um texto. Que eu queria partir daqui primeiro, essa minha fala, mas que eu fui modificando e resolvi trazer, como vocês já viram. Eu perguntei para os meus alunos, aliás, perguntei para os professores, que eles escrevessem um texto dizendo como era o meu pior professor de geografia. Claro, sem citar nome, né? Obviamente, respeitando todas as possibilidades éticas. E vieram textos fantásticos, né? Não tenho tempo para explicitá-los, para exemplificá-los. E nós, com a ajuda também de um outro orientando, tá? Nós colocamos nesse programa para dar esta frequência aqui. E aí, o que aparece? Né? Eu não tinha falado para esse grupo de professores sobre o que eu já falei para vocês, daqueles 3, vou chamar de pensadores, aqueles 3 pensadores no processo histórico. Né? Mas aparece, olha, o que mais frequência. O pior professor, ou o professor que não era maravilhoso, trazia verdades absolutas. Trazia informação em vez de conhecimento. Estabelecia uma rotina, mas a rotina aqui não é de organização. A rotina é bem explicitada nos textos, que é da mesmice. Quer dizer, eu sei o que vai acontecer naquela aula. Quer dizer, eu não espero nada de novo, eu já sei. Então, eu não tenho nenhuma expectativa. A aula, aqui usando aquele conceito lá do Milton Santos, acho que é da página 121 também, da Natureza do Espaço, né? Aquele conceito de evento. A aula não é um evento. A aula é uma permanente mesmice. O professor não escutava. O professor não deixava os alunos falar. O professor não mostrava interesse, e assim sucessivamente. Próximo. E eu perguntei para os alunos fazerem também um texto, os professores também fazerem, é que desses professores, né, desses 30, 8 são meus orientandos, né? Mas são professores de ensino fundamental ou universitários. Como deve ser um bom professor de geografia? E aí, o que apareceu? Primeiro, saber geográfico. Não é informação, é saber. O saber geográfico vai além do conhecimento. O Morin deixa muito claro, o Morin tem um texto muito lindo, onde ele diz o que é informação, o que é conhecimento, o que é sabedoria, o que é saber, e como se constitui, como a escola deve se constituir. Já estou quase terminando, tá, Daniel? Estou apressando o que eu posso. É que eu meio que me desconstruí um pouco das minhas ideias depois do que aconteceu, mas estou tentando me concentrar. Aparece muito que tem que ser planejado. Então, os encontros eles devem ser eventos, mas planejados. Eles precisam dar conta da vida.
Eles precisam trazer a leitura constante do lugar. Eles precisam ouvir esses encontros, ter escuta nesses encontros. Tá? Eles precisam trazer incertezas nesses encontros. E é interessante, como o professor coloca, o quanto eles têm dificuldade de lidar com as próprias incertezas mesmo. Teve um professor que colocou que ele acaba lidando com a verdade porque ele tem medo que o aluno traga uma outra verdade que ele possa não dar conta. Olha que nós somos também humanos, também temos nossas fragilidades. Aliás, cada uma desses documentos que eles escreveram daria um bom trabalho, inclusive, né, para aumentar uma pesquisa. Se eu pegar isso que nós escutamos aqui, né, que foi dito por esses professores, e eu transportar naquela temporalidade que eu disse para vocês, lá antes de Cristo, período lá cristão, período de Cristo, e depois, né, no século XVII, vocês vão ver que é muito semelhante, guardado os contextos, obviamente, guardado, né, toda a possibilidade de reflexão e de registro, mas é praticamente a mesma coisa que seria uma aula de geografia. Quer dizer, uma aula. Aqui, no caso, uma aula de geografia. Tá? Então, isso me faz pensar. Por que é tão difícil? Né? Por que é tão difícil nós lidarmos com dúvidas? Por que é tão difícil nós sermos autores? Né? Por que é tão difícil nós lermos o lugar? Porque ler o lugar não é ver o que está no lugar. Ler o lugar, a professora Roselane, minha amiga, trabalha com a ausência, que eu acho fantástico. Ler o lugar é ver a ausência. Tá? Ler o lugar não é trazer a geograficidade, mas ver por que ela se estabelece ali e por que ela não pode estabelecer de uma forma diferente. Porque isso que é a problematização. Tá? Vamos adiante, eu estou terminando. Tá? Eu tinha prometido que não queria ser chato demais. E aí, a partir desse momento, eu vou chamar de continuar caminhando, porque eu preciso continuar caminhando. Né? Eu sou um professor muito jovem, eu tenho 47 anos de magistério, né? E eu acho que eu sou jovem ainda, eu acho que eu tenho muita coisa para aprender. Eu penso assim, olha, se eu tivesse me aposentado uns anos atrás, eu não estaria vivendo essa experiência aqui, por exemplo. Olha que chique ter alguém me hackeando. Nunca imaginei, olha, me senti assim, dono de um banco, acho. Certo? Eu diria o seguinte para continuar caminhando. Primeiro, às vezes, até o ato de viver é um ato de coragem. Olha, não estou dizendo agora, na pandemia. É o Sêneca que dizia no ano 4 a.C. Porque viver é tenso. Morin diz que a Terra tem uma história atormentada, né? E que nós também temos sobre a Terra uma história também atormentada. E que nós temos que romper esse tormento buscando o amor, buscando a sabedoria e buscando a beleza. O destino da humanidade é desconhecido. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sabia o que ia acontecer hoje. Eu não sabia. Eu tinha me preparado. Olha que eu me preparei para as perguntas, né? Eu me preparei para fazer síntese, mais síntese, mais síntese. Certo? Mas olha o que diz Morin. Mas sabemos que o processo de existir modifica-se. Olha como modificou tudo que eu tinha me organizado e me desorganizou. Se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse preparado, se eu fosse ler alguma coisa, eu não sei se eu estaria aqui. Eu teria posto realmente a minha lasanha no forno. E vocês que ficassem aí com o Daniel, né? E com a beleza e a simpatia da Carol. Tá? É isso. Tá? Isso eu tenho certeza. O processo de existir modifica-se. A sala de aula é um processo de existir constantemente. Eu digo para os meus alunos, a gente planeja uma aula para não acontecer. Agora, se eu não planejar a aula, como é que ela vai acontecer? O Daniel foi meu aluno, ele sabe. Né? Eu digo para os meus orientadores, tem alguns aqui assistindo corajosamente, e eu digo, a gente planeja para quê? Para não acontecer. Se acontecer, ótimo. Senão, tu tens a oportunidade, tá, de modificar. A consciência da complexidade, e eu cada vez mais, você sabe que eu estudo a complexidade, a consciência da complexidade nos faz compreender que não poderemos escapar jamais da incerteza,
e que jamais poderemos ter um saber total. A totalidade é a não-verdade. Agora, nós temos que correr atrás da totalidade, mesmo sendo uma utopia. Porque é isso que nos faz ser grandes, é isso que nos faz ser autores, é isso que nos faz enfrentar o mundo, inclusive esse país que nós vivemos hoje. Tá? A próxima, por favor. E aí eu quero acabar dizendo a vocês, agradecendo a generosidade, né, em pensarem que as certezas que eu trouxe são dúvidas que eu procuro dar conta. E que eu peço a vocês me ajudarem a dar conta. Porque a vida não vai ter graça para mim no momento que eu der conta de tudo. É isso que me faz viver e estar aqui com vocês. Muito obrigado por enquanto, tá? Agradeço a paciência de vocês. Castro, a gente que agradece, e ao agradecer a você, eu quero agradecer a todos e a cada um que resistiram a esse ataque. Eu faço questão de pontuar que a gente lamenta, que a gente repudia, e que não foi um simples vandalismo virtual. Já fomos informados por colegas técnicos que a sala foi literalmente hackeada, e que os hackers assumiram a administração e a coordenação da sala. Então, só torno público que todos aqueles colegas que já passaram na condição de debatedor de segundas geográficas, a gente faz uma conexão teste, a gente conversa sobre possibilidades, a gente sabe que isso é uma possibilidade que ocorre, a gente orienta sobre como proceder em situações assim, quando é um mero vandalismo. Nós somos alvo de uma ação de fato de hackers. Então, isso complicou a nossa atuação e por isso que a remoção, fechamento de microfone e outros procedimentos foram mais delicados. Faço questão de pontuar isso pela transparência que nos pauta e também porque essa sessão está sendo gravada e vários colegas pediram o link pela página do Facebook e nós não estamos conseguindo fazer esse envio lá no momento também, e por questões de segurança a gente não pode tornar esse link público, então, para quem está nos acompanhando por gravação, no momento no YouTube, a gente pede desculpas em relação a isso. Castro, muito obrigado por ter segurado tão bem a onda, eu sei que isso faz com que a gente perca a linha de raciocínio, sei que a gente perde um pouco do tesão, mas você segurou muito bem e valeu a pena o esforço de ter construído uma nova sala em segundos, para que você e os demais colegas aqui pudessem estar. Muito obrigado mesmo, Castro. Seria um pouco... observação, Daniel. Oi? Tesão não vou perder nunca. Melhor ainda, Castro, melhor ainda. Nossa observação. Que bom. Que bom, que bom. Fico feliz com essa observação. Obrigado de novo, Castro. Obrigado mesmo. E obrigado, Carol, por ter segurado a onda aí com a apresentação. E olha que a Carol continua rindo, olha. Sempre sorrindo. Bom, enfim, seguimos, né? Será que a Carol sorri assim nas reuniões do colegiado também, né, Carol? Em momentos de discussão mais burocrática, né? Intimidades acadêmicas, não quero saber. Mas, enfim, Carol, obrigado, viu? Castro, obrigado de novo. Sem mais delongas, a gente passa a palavra ao professor Orlando Castro, a quem eu agradeço muitíssimo, Orlando, pela paciência, pela parceria, pelo aceite do convite, por também ter segurado a onda aí, apesar dos contratempos da sessão de hoje. E lembro que o professor Orlando Castro é bacharel e licenciado em Geografia pela Universidade Federal do Pará. Também tem especialização em ensino de geografia pela mesma instituição. Atualmente cursa mestrado em geografia junto ao programa de pós-graduação em geografia da UFPA. É professor da Secretaria Estadual de Educação e da Rede Privada do Ensino do Pará, além de manter no YouTube o canal Vivendo a Geografia. O professor Orlando é um profissional muito conhecido e conceituado no âmbito da geografia escolar de Belém, de sua região metropolitana, e hoje partilhará conosco, para além de suas reflexões, os resultados parciais de uma pesquisa que ele vem realizando justamente com o tema do debate de hoje. Então, professor Orlando Castro, seja bem-vindo uma vez mais aos Segundas Geográficas e a palavra é sua. Obrigado, Daniel. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui com grandes nomes da geografia, principalmente com os professores que fazem a geografia no seu cotidiano. Agradecer a Carol aí também pelo apoio nesse projeto e dizer que a gente já tinha se preparado para caso ocorresse isso aí, não foi, Daniel? A gente já estava, tanto que quando aconteceu, eu botei o meu fone
e o meu vídeo no silencioso justamente para isso, né? Que era o que a gente tinha planejado e tudo ocorreu aí na medida do possível, né? Naquilo que a gente esperava. Bem, vou compartilhar aqui a minha tela. Se for travando, avisem que eu passo a bola para a Carol, para ti, Daniel, né? Para irem passando, porque depende muito da internet, né? Esse ambiente aí que hoje nós estamos vivendo, que dependemos aí muito mais da tecnologia do que antes. Então, como já foi aí apresentado pelo Daniel, o tema do nosso diálogo de hoje, né? E vim aqui muito mais para compartilhar experiências, né? A minha, especificamente, dos professores que já fizeram parte aí da minha pesquisa essa aí, que estamos avançando sobre esse cenário, né? Que nos é mostrado face aí dessa pandemia, né? Então, dando continuidade à temática, que é uma aula final, a ressignificação da prática docente, os novos cenários para o ensino de geografia. Esse cenário que vocês vivenciaram ainda há pouco, né? Dessa tensão, desse ataque de hacker, desse cyberespaço que nós estamos sujeitos a isso. Bem, e aí, ao estudar, ao pesquisar para essa fala, peguei aí uma passagem do professor Paulo Freire, né, que é bastante atual hoje, quando fala que ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. Então, isso tem muito a ver com esse novo ambiente de aula que nós compartilhamos hoje. E aí, antes de falarmos provavelmente da aula, não tem como negar esse cenário da pandemia, né, que nos foi imposto por essa condição aí pandêmica. E relatar, né, toda a mudança que ocorreu no processo educativo global, né, onde 1,5 bilhão de alunos ficaram sem aula, né, em aproximadamente 165 países. E o Brasil não ficou fora disso, né? Então, esse contexto aí foi muito ruim para nós professores, porque além da pandemia, do risco de contaminação, de morte, né? Toda essa insegurança, ter aí que também aprender a dar aula remota, o que para a maioria, ou grande parte dos professores do Brasil nunca tinha acesso a esse modo de ensino. Então, ainda a educação à distância ainda era um tabu para muitos professores. Então, tivemos aí que lidar com muitas situações. Então, a pandemia, ela é o contexto de toda essa mudança aí que impôs a educação aos professores do Brasil e do mundo, né, a ter que mudar da modalidade de ensino do presencial para aí, o remoto. E aí é justamente a partir disso que nós começamos a nossa fala, né, dessa mudança do espaço da aula. E aí, professora Rosinha que o diga, né? Então, aí fazendo um trocadilho com a tirinha aí do Maurício de Souza, né? Então, desse ambiente aí presencial da sala de aula para o ambiente virtual, para aí o ensino remoto. E o que mudou, né? A aula mudou, tá? Mas o que é a aula em si? O professor Cargiovanni já teorizou muito bem isso, né? Falando o que é a aula, como ela deve ser, problematizou muito isso. E nós estamos levando para a praxe, para o dia a dia, para a nossa experiência, para a experiência que os professores estão vivendo hoje no nosso país e no mundo também. E aí, esse questionamento, você consegue se ver na chave? Então, imagina você, da noite para o dia, né, como a professora Carolina falou ainda há pouco, né, você aprendeu, trocou pneu com o carro andando, então você tem que rapidamente ir para várias reuniões, e principalmente no ensino privado, inicialmente, que isso não foi imposto por uma questão de mercado. Então, para muitos aí, e na visão capitalista, né, neoliberal, o ensino é um serviço, então faz parte do mercado, e os professores foram pressionados a ter que ir para esse modo
de ensino sem terem aí a qualificação devida, a formação devida. E aí você imagina, eu estou em várias escolas particulares, aula, né? Tem que cada escola é uma plataforma, então você tem que aprender a usar o Microsoft Teams, depois ir para outra escola, tem que aprender a usar o Zoom, na outra tem que aprender o Google Meet, aprender o Google Forms, o Microsoft Forms, enfim, N mecanismos aí para trabalhar no ensino remoto. Ainda tem a família, né? Aí no destaque, né? O bebezinho ter que cuidar das tarefas de casa, né? A escola, ela veio para casa, né? Por quê? Porque a escola presencial, aquele espaço, aquele subespaço, como o Cacciovanni falou ainda há pouco, né? Ele foi redirecionado. E aí, sem nenhum estudo, sem nenhum planejamento, né? Então, o que usou muito da nossa criatividade, da nossa paciência, mas nós também somos seres humanos. E sujeito a uma série de situações, inclusive de contaminação, de morte na família, de ansiedade, de uma série de complicações que isso gera psicologicamente para o professor. E aí, gente, imagina eu pronto para gravar a aula, né? Então, se aconteceu isso com você, compartilha isso com a gente, né? Ele está dando aula e o vizinho fazendo barulho, né? Enfim, botando som alto, né? Pregando alguma coisa na parede, aí o carro do ovo, enfim, os carros aí que passam pela rua, o carro do lixo, o cachorro na rua brigando, a campainha tocando. Então, teve situações aqui eu dando aula, né? E a internet oscilando, aí toca a campainha para entregar algo aí que eu tinha pedido, um programa, atualização do Office, né? Ou então o cachorro aí tem que fechar a janela. Então, uma série de situações, inclusive, que eu já vi na live aqui, né? O professor debatendo, ministrando, e aí o alarme do vizinho tocando. Então, essas situações, né? E aí você sai, cria uma tensão, aí derruba a água, molha toda a sala. Enfim, o filho também está assistindo aula, também porque o espaço ele é compartilhado. Então, filho tendo que ter orientação, que às vezes não tem, porque eu estou dando aula. Então, essas circunstâncias, elas não foram planejadas, não foram programadas, nós estamos aprendendo a ensinar remotamente, vivendo com os erros, com a experiência do colega. Isso é muito importante, a solidariedade, esse espaço que nós estamos fazendo aqui para aprender com grandes nomes da geografia, com a prática de sala de aula, que com certeza vai ajudar cada vez mais nós, professores. E aí, gente, qual a sensação ao ver esses ícones aí? Câmera desligada, microfone desligado. Às vezes você está falando olhando para um computador. Mas você tem que imaginar no que a turma que está do outro lado. E às vezes você fala, né? Joana, Aline, né? O que você acha? E aí, cri. Ela deve ter ido no banheiro, você fala. Ela deve ter ido ver alguma coisa na cozinha. Enfim, você tem que se sair. E por que, muitas vezes, a câmera é desligada? Né? No início, por exemplo, pedimos muito para os alunos ligarem a sua câmera. Por quê? Porque isso é muito importante para ter o que é de essencial na prática pedagógica, né? Os olhos nos olhos, a humanização, né? O olhar, o semblante, o estimular o diálogo. Então, tudo isso foi perdido inicialmente. E aí, ter casos, como aconteceu na live de hoje, né? De hacker entrarem na minha aula e na aula de outros colegas, né? Colocando essas imagens extremamente desagradáveis, nessas músicas aí que estimulam, enfim, N situações. Então, isso aí também impacta muito o professor. Será que a nossa aula está sendo interessante, né? E aí é outro ponto também que a gente vai buscar destacar. Hoje, os professores, né, têm essa necessidade. Qual é a maior metodologia para me trabalhar o ensino remoto, né? E é importante, a gente vai destacar muitas outras coisas aí, que algumas delas eu vou falar agora, né? Fora uma série de impactos negativos, como, eu já falei ainda há pouco, do índice de morte na família pela Covid-19, desemprego, redução de carga horária, salários, né? Nunca terem trabalhado com ensino remoto, dificuldade de implantação de metodologias ativas, de avaliações de aprendizagem. Nós vamos ver isso aí nos dados da nossa pesquisa preliminar.
dificuldade de acesso à internet, das ferramentas tecnológicas. Então, muitos do campo aqui da Amazônia, da nossa região, com dificuldade de acesso, enfim, das aulas suspensas, paradas, caminhamos aí para o 5º mês sem aulas presenciais, e muitos dos alunos no Brasil sem aula. Sem aula porque a tecnologia, né, o meio tecnocientífico e informacional, ele se distribui de forma desigual. A exposição do seu trabalho, temos que colocar nossas aulas para os pais, para a direção, enfim, o aumento da carga de trabalho, que os colegas aí que estão nesse ensino remoto podem confirmar muito bem isso aí, né? Aumentou a nossa carga de trabalho, fora a insegurança, doença, a possibilidade de desemprego. Eu, por exemplo, teve turmas de uma escola que eu dou aula, que todas as turmas do pré-vestibular foram fechadas, enfim, pela crise econômica, enfim, uma série de situações que criam um ambiente de ansiedade, de medo, que leva à depressão e problemas financeiros também. Então, nós sabemos que isso vai abalar a moral do professor. Pressão para o uso de modelo remoto. Então, um professor que nunca ministrou uma aula remota, que gravou uma aula, é obrigado a gravar, porque senão ele pode perder o emprego. E aí, esses questionamentos, junto com o tabu que a gente falou da educação à distância, que muitos aí questionam a educação à distância, o seu real sentido, o seu efeito, né, no ponto de vista da aprendizagem, tudo isso vai ser questionado. O aumento das desigualdades sociais e regionais no Brasil, a partir disso, a partir do desemprego, a partir de todo esse contexto aí que eu falei para vocês, né? E que leva a gente, né, a ter saudade, né, da aula presencial, né? E aí, como diz o doutor Drauzio Varela, né, saudade da aula, né, meu filho? E a gente sente saudade dessa aula presencial. E aí, apesar de tudo isso, dessa complexa e problemática realidade do ensino remoto no Brasil, duas questões nós problematizamos hoje. Como está sendo a trajetória dos professores de geografia do ensino básico no trabalho com o ensino remoto no Brasil? Essa modalidade de ensino vem mudando a essência do que é uma aula, afinal? Então, aí, a professora Carol, aí o professor Daniel vão colocar depois o link aí do nosso questionário, quem quiser continuar aí participando, dando informações que são importantes para a gente compreender toda essa mudança, né, todo esse furacão que nós estamos no meio, tá? E tendo que lidar com essas situações aí angustiantes, diga-se de passagem. E aí a pesquisa com os professores que nós estamos fazendo, o objetivo é compreender a trajetória desses educadores no contexto de mudança para o ensino remoto, e se isso afetou a essência da sua aula. Foram enviados questionário via Microsoft Forms a 38 professores das 5 regiões do Brasil. Eu peço a vocês também contribuam com a sua participação, com 24 perguntas objetivas e uma discursiva, no período de junho a julho deste ano, com professores da escola pública e privada dos mais diversos segmentos do ensino básico. Então, aí você vai ter um pouco desse panorama agora. No segmento de ensino, a participação e interação dos alunos nas aulas remotas é para 61% razoável. Então, você vê que o ensino remoto aí não trouxe, não agregou uma qualidade a mais na aula. A sua escola já utilizava o ensino remoto antes da pandemia? Ou você, professora, em seus projetos pessoais? Aí você tem 61% dos professores de nenhuma forma usavam aí o ensino remoto como modalidade de ensino. Você encontrou dificuldades na implantação desse modo de ensino, caso não tenha tido contato antes com o ensino remoto? E aí 55% sim, tiveram dificuldade, né? Nesse período de aulas remotas, você avalia que seu trabalho, para 89% desses professores que responderam ao nosso questionário, o trabalho aumentou. Então, você pensa, né? Aumentou o trabalho, as questões da própria pandemia, né? Muitas vezes, doente, morte na família, professor se contaminando. Qual a sua maior dificuldade, caso teve, para a implantação do ensino remoto? E aí, você tem 34% a interação com os alunos. E também mais 34% avaliar
o aprendizado. E você já começa a perceber que essa é a essência da aula, né? Que essa interação, essa aprendizagem, elas estão sendo comprometidas. Além das questões metodológicas e técnicas impostas pelo distanciamento social, você poderia destacar outro tipo de dificuldade que mais influenciou no processo de ensino remoto. Olha aí, 15 professores responderam ansiedade. E aí, 10 professores, problemas financeiros. Então, tudo isso vai refletir nessa qualidade da aula. Na sua opinião, qual o maior legado no processo educativo desse período de distanciamento social? Qual é a herança, né, que esse período aí de ensino remoto pode gerar para os professores, né? Então, o maior domínio das ferramentas digitais, né? Mas outros professores também destacaram o ensino híbrido, né, que a partir de agora é muito difícil dizer que a gente não vai mais usar esse modo de ensino, e o ensino híbrido seria, né, também um legado disso. E aí, uma outra pergunta que eu fiz foi, para você, qual é de fato a essência de uma aula? O que torna uma aula de fato? A maioria dos professores não deixaram, e aí, usando a ferramenta, a metodologia das tags, né, que é muito interessante aí, a gente trabalhar justamente para dar aí destaque, né, aquilo que é preponderante, no caso aí, a resposta dos professores, a interação. E vocês viram, ainda há pouco, numa outra pergunta, que, para a maior parte dos professores, essa interação ela foi comprometida por uma série de fatores que nós já falamos aqui, tanto para o professor como para o aluno, nas suas condições de família. Pai que perderam empregos, enfim, dificuldade de uma internet. A própria internet não conseguiu dar conta dos fluxos de dados, porque agora todo mundo utilizando aí, ou grande parte, né, desses que estão em casa, ou que estão participando do ensino remoto, estão usando a internet com maior frequência. Então, interação, aprendizagem, troca, diálogo, feedback, planejamento, coragem, inspiração, construção, expressões, compreensão, sala de aula, aplicabilidade, conteúdo, conhecimento, experiência, motivação, sistematização, otimização, teoria, sentimento, vida, prazer. Então, isso, para os professores, é que é a essência de uma aula, é o que torna uma aula de fato. Esses dois elementos importantes, professor-aluno, dialogando horizontalmente, né? Enfim, a partir de problemas, de ensinos significativos. E aí, com base na resposta anterior, você entende que as aulas remotas afetaram a essência da sua aula? Para 45%, sim e muito. E para outros 45%, sim também, porém pouco. Então, para 90% dos pesquisados, as aulas remotas afetaram a essência de suas aulas. E o que fazer nesse contexto, né? E aí eu destaquei alguns pontos a partir da minha experiência, da aprendizagem que já tive nesses quase 5 meses, né? Não seja exigente demais com você. Ainda estamos na pandemia, precisamos nos preocupar com outras coisas, com a família, né? Enfim, não depende só da gente, às vezes depende da internet, do provedor, da rede, dos fluxos de dados. Isso não depende da gente. E aí, criarmos estratégias para saber lidar com essa situação, mas não se cobre demais. A produção científica não para, artigos que trabalham muito essa problemática da pandemia, do ensino remoto. Então, como esse espaço aqui de debate com os professores, continuar as lutas por direitos e acesso à cidadania, isso não para. Isso é luta constante, luta para acesso à internet, luta para ter a aula presencial, esses direitos, né? E aí, dependendo de cada realidade, cada região, de cada, enfim, a realidade vivida, essas lutas são válidas ainda hoje. É um acesso, por exemplo, à internet, o acesso aí a uma série de direitos que garantem aí a cidadania. Outro, criar uma rede de solidariedade como essa, trocar experiência, né? Então, o professor que já lidar com isso há mais tempo, o professor que sabe usar a ferramenta, por exemplo, na minha escola, vários professores, eu, por exemplo, gravei tutoriais, né, ensinando os colegas como usar as plataformas, né, ajudando, se colocando à disposição
Eu acho que isso aí deu uma tranquilidade maior para todos os colegas. Então, mais do que nunca, essa rede de solidariedade ela é importante. Em todos os sentidos, não só entre a gente, mas também com os alunos, enfim, com a sociedade. É um momento aí de nos dar as mãos. Reforçar a parceria com a família, maior participação. Nesse momento, mais do que nunca, a família é uma âncora desse processo aí de aprendizagem. Entender que somos talentos complementares, que dependemos também dos trabalhos dos técnicos, dos psicólogos, né? Enfim, dos pedagogos, dos supervisores, enfim, dos mediadores das salas de aulas, da família, né? No comprometimento de estar com horário, de cobrar do seu filho a participação, ou cumprir com as suas tarefas educativas. Continuar se aperfeiçoando, como essas lives, cursos aí que estão sendo aí ofertados pela internet, valorizar os aspectos positivos desse momento e não potencializar os negativos, né? Não aumentar as nossas neuras, as nossas ansiedades, que já são muitas. Aprendizagens flexíveis, assíncronas, projetos criativos e colaborativos, tempos menores de aula, e isso tudo dependendo da própria realidade. É importante ter a empatia pelos nossos alunos, buscar compreender a sua realidade, buscar formas alternativas que são mais eficazes no processo de aprendizagem. Então, um roteiro de estudo, uma orientação de um filme, um debate em sala a partir de uma temática, enfim, provocar, trazer imagens que provoquem o questionamento, que provoquem o despertar do sentimento, seja da revolta, seja da afetividade. Então, mexer com os sentimentos desse aluno no sentido de levar a esperança, de levar a possibilidade do aprendizado, que é tão importante nesse momento, para que eles não fiquem parados sem fazer nada, pensando muitas vezes besteira, fora os problemas que já vivem, muitas vezes podem estar passando na sua família. Continue amando ensinar, usando seus talentos, sua criatividade, empatia, criando boas relações, humanizando, transformando vidas e sendo a inspiração de muitos estudantes brasileiros. Então, esse sorriso, esse brilho nos olhos da professora Carolina é muito importante para nós professores, mesmo remotamente, abrir a nossa câmera e dizer que nós estamos aqui. E aí, meus queridos, já finalizando, nossas primeiras conclusões. O ensino remoto não conseguiu manter o nível de aprendizagem do ensino presencial. Para muitos, eu tenho certeza que já eram cientes dessa realidade. A essência da aula foi afetada. Além da pandemia, uma série de outros problemas impactaram na interação e na aprendizagem. Essência, elementos essenciais do que é uma aula. Porém, temos que ver a tecnologia também como uma aliada, mas sabendo que há limite. Então, por exemplo, essa tecnologia possibilitou esse nosso encontro hoje, possibilitou hoje nós avançarmos no conhecimento. Porém, essa mesma tecnologia, ela exclui, ela não permite que milhões de brasileiros, principalmente nas regiões periféricas da Amazônia, nas periferias daqui de Belém, nas periferias de Manaus, na periferia, enfim, das cidades, Brasil afora. Então, não podemos negar isso. Devemos nos solidarizar nesse momento de trocar experiência, e esse canal é uma delas, sem sombra de dúvida. Esse não é o novo normal, como disse ainda há pouco o nosso colega Castro Giovanni, esse é o emergencial, para a aprendizagem não parar por completo. É um novo tempo, é um tempo que nos angustia, mas não é o novo normal. Precisamos aí juntos, né, construir um futuro melhor, e esse espaço aqui que nós estamos fazendo, buscando isso, buscando compartilhar essas práticas, essas experiências. Muito obrigado pela atenção, espero ter contribuído com o meu relato de experiência dos colegas que se dispuseram a responder ao nosso questionário. Muito obrigado. Obrigado a você, professor Orlando, obrigado pelas inquietações muito bem contextualizadas, e a gente reforça o que a professora Carolina já colocou no chat. Essa é uma pesquisa que está em andamento, está em desenvolvimento, ou seja, ela é uma pesquisa que está efervescendo, que ela é de agora, ela é do nosso tempo, e vocês podem contribuir respondendo a pesquisa. O link a professora Carolina já colocou aqui no chat. Então, é muito importante que a gente gere memória de todo esse nosso período que estamos vivenciando. E uma pesquisa como essa ajuda nesse sentido. O professor Orlando já conseguiu coletar respostas de professores de todas as partes do país. E aqui nós temos, apesar de todos os perrengues da noite de hoje, professores também das 5 grandes regiões do Brasil. A gente pede a colaboração para continuar contribuindo com a pesquisa do Orlando
e aproveito também o convite para que vocês conheçam o canal no YouTube do professor Orlando. Quer fazer o merchan aí, Orlando? Com certeza, principalmente os professores da educação básica, né? Para indicar para os seus alunos, nesse momento aí, que muitas escolas públicas estão com aulas suspensas, né? Então, aí fica a dica também para trocar experiência, para receber críticas, né? A educação é um processo constante de mudança, né, de evolução, e a gente está aqui para isso, né, para ouvir as críticas, sugestões, e com certeza somos mais fortes quando temos colegas aí desse gabarito aí que estão hoje nessa nossa live. E o canal, né, canal Vivendo a Geografia com Orlando Castro. Só você digitar no YouTube, Vivendo a Geografia, você vai entrar no nosso canal. Então se inscrevam, divulguem aí para os seus alunos, ficarem muito gratos. Obrigado, Daniel. Obrigado a você, Orlando. A professora Carolina acabou de colocar o link aqui do canal do professor Orlando, e a gente já chegou no nosso teto de horário, mas obviamente por respeito a todos vocês que nos acompanharam nessa noite, a gente vai abrir uma sessão. Podem se inscrever agora para perguntas ou manifestações aqui pelo chat, e enquanto vocês fazem as inscrições, eu convido a professora Carolina, dona do brilho do olhar e do sorriso permanente, segundo os nossos debatedores, né, Carol? Para também fazer uma divulgação de uma atividade fantástica que vai ocorrer amanhã. Vai daí, Carol. Obrigada, Daniel. Eu vou dormir hoje maior do que eu já estou, né? Por tantos elogios, mas foi muita bondade e generosidade de todo mundo. Gente, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês muito bacana. Valéria Roque coordena um grupo na UFMG que chama GPGEL. E ela começou um projeto que começou pequenininho, mas como tudo na mão da Valéria toma fermento, o projeto conversa sobre educação, começou a montar uma programação de lives. E a primeira vai ser amanhã. E ela está com uma programação muito interessante para todas as semanas. A de amanhã, eu vou colocar depois no Instagram aqui para vocês conhecerem a programação. E eu quero só fazer uma propaganda da live de amanhã, porque é uma primeira atividade que eu acho que vai ser muito legal. Ela convidou a professora Maria Adélia de Souza para falar sobre as categorias geográficas na obra do Milton Santos. Milton é um autor, como muitos sabem, que é uma preciosidade para a geografia brasileira. Milton tem uma obra que é referência. O Castro começou a fala dele fazendo justamente essa referência do conceito de espaço geográfico que é elaborado pelo Milton, mas é uma obra, sem sombra de dúvida, muito difícil, né? Uma obra longa, é um tratado de geografia brasileira, e o Milton e a Maria Adélia, que é uma leitora muito dedicada, vai fazer amanhã uma conversa que eu vou ter o prazer de mediar pelo canal do YouTube do GPGEL. Então, eu vou colocar depois o link do Instagram para vocês conhecerem a programação, e eu convido vocês, desde já, para participar amanhã. A Valéria tinha feito uma inscrição, mas isso extrapolou, nós estamos com 900 inscritos para a live de amanhã, por isso ela saiu do Google Meet e foi para um canal do YouTube, tá bom? Vou deixar aqui o link, e obrigada pela oportunidade de fazer esse convite a todos. Daniel, valeu. É o mínimo, Carol. Esse tipo de iniciativa a gente deve compartilhar, deve divulgar, e apenas nos engrandece. Pessoal, a gente tem uma inscrição do professor Alexandre, mais alguém inscrito? Alexandre, pode abrir câmera e microfone, faça sua pergunta. Se alguém quiser se inscrever, ainda temos tempo. Olá, boa noite, estão me ouvindo? Muito bem, seja bem-vindo, Alexandre. Então, muito obrigado. Sou professor da educação básica, também doutorando de ensino aqui da URGS. Aproveitar a oportunidade, eu sou assíduo aqui nas Segundas Geográficas, então, te parabenizar, Daniel, também a Carolina, pela iniciativa que engrandece a geografia brasileira e que tem nos ajudado muito nesses tempos difíceis, né? Então, também agradecer aos professores, ao professor Castro Giovanni, do qual a gente tem uma trajetória conjunta, né? E também dizer ao professor Orlando que foi muito bom tê-lo ouvido e que me identifiquei muito com a fala dele, porque agora a gente tem se deparado muito com as telas, né? Eu, 3 dias por semana, estou aí em frente a essa tela e me identifiquei muito com a fala, bem como a do professor Castro, que sempre traz as inquietações da dúvida. Então, feitas as ponderações e agradecimento, eu vou tentar ser mais objetivo. Eu gostaria de perguntar, assim, tanto para o professor Castro quanto para o professor Orlando, que categorias
que conceitos da geografia eles podem ser repensados, como eles devem ser repensados no contexto da pandemia. Como a gente poderia, o que é importante para trabalharmos nesse contexto e como a geografia poderia ajudar a fazer essa leitura do momento, o que seria importante, então, elencar com os alunos nesse momento. Mais ou menos isso. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado a você, Alexandre, pela parceria de sempre aqui no Segundas Geográficas. Nossos caros professores Castros, Antônio Carlos e Orlando, nós temos mais 2 inscritos, então a gente vai fazer esse bloco com 3 manifestações e eu passo a palavra para vocês. Tudo bem? Professora Tranquilo. Sandra, pode abrir câmera e microfone. Seja bem-vinda uma vez mais ao Segundas Geográficas. Boa noite a todos e a todas. Vocês me escutam? Sim? Sim, Sandra, pode seguir. Ok. Gostaria de parabenizar, né, o professor Castro e o professor Orlando pelas excelentes falas, né, adorei a ideia do avesso do professor Castro, né, muito interessante mesmo, a gente tem que pensar em estratégias para, muitas vezes, descobrir como fazer os alunos se interessarem. Mas a minha pergunta, na verdade, ela vai para o professor Orlando, no sentido de uma fala de mãe e de uma pessoa que estuda, né, o ensino de geografia. Eu tenho 2 filhas, uma de 11 anos e uma de 5. A de 11 anos está numa escola estadual e a de 5 numa escola municipal. E eu priorizo deixá-las na escola pública. E aqui no estado de Minas, a gente está tendo o ensino remoto, que tem vários problemas, mas estabeleceu uma rotina que não é conteudista, que achei isso positivo, não é? Mas é bem superficial, mas estabeleceu uma rotina e sobrecarregou o professor, enfim, tem uma questão burocrática por trás, que é bem, bem ruim. E no município, não estabeleceu nada, então o município optou por não fazer o ensino remoto. E eu confesso que eu, enquanto mãe, sinto uma angústia muito forte de ver a minha filha de 5 anos sem nenhum tipo de atividade, sem nenhum tipo de contato com a escola. E a gente tem um parecer do MEC, né, do Conselho Nacional de Educação, que diz que a educação infantil não precisa ser reposta, né? Então, o ensino fundamental e médio tem que repor até o ano que vem, mas a educação infantil não. Então, eu queria ouvir do professor Orlando o que ele acha disso, né? Eu sei que tem essa questão do professor, né? E aqui em Minas, os professores estão sobrecarregados, principalmente com a questão burocrática. Eu vejo um esforço muito grande dos professores da minha filha, né, para conseguir, de uma certa forma, mediar um aprendizado, mas também tem o lado do aluno, né? E aí, quando eu vejo as postagens assim, não é hora de aprender, não é hora de preocupar com a escola, é hora de ensinar a lavar louça, é hora de varrer a casa, é hora de ensinar a fazer uma comida, tem outros aprendizados. E aí eu fico pensando, para quem que tem outros aprendizados? Para os alunos da escola pública? Porque os alunos da escola particular estão com as aulas online, né? Então, é um discurso que não é para todo mundo, né? Então, se é bom para todo mundo, então vamos parar todo mundo e ninguém tem aula, então. Né? Então, gostaria que o professor Orlando, já que transita pela particular e pela pública, comentasse um pouco sobre isso. Obrigada, gente. Obrigado a você, Sandra. Professor Wallace, seja bem-vindo, pode fazer a sua consideração. Boa noite, todo mundo. Estão me escutando bem? Muito bem, professor, fique à vontade. Ok. Parabenizar aí a iniciativa, eu não conhecia, conheci hoje, me mandaram o link através do grupo de Geografia, Ensino e Aprendizado e Formação de Professores de Geografia, o GEAF, da UNB, da qual eu faço parte. E aí eu queria colocar algumas questões também bem breves, tá? A primeira, algumas diretamente para o professor Castro Giovanni, que eu não conhecia, pelo menos não por vê-lo, né? São as seguintes, né? Ele levantou a questão da maiêutica. Eu sempre tenho uma certa desconfiança com a maiêutica, porque a ideia de parir o conhecimento implica sempre o parir daquilo que o professor já sabe. Ou seja, Sócrates, quando propõe parir o conhecimento, no fundo é uma série de perguntas que levam a um tipo de resposta que, de uma maneira ou de outra, o filósofo, no caso, ou o professor já sabe. Será que talvez não esteja no momento de a gente começar a pensar numa educação, naquilo que o Jacques Rancière propõe, que eu acho que é bem interessante refletir, sobre aprender o que a gente ignora?
ensinar aquilo que a gente ignora, ou seja, aquilo que efetivamente a gente não sabe. Por que eu estou dizendo isso? Eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande nesse momento, e com vários professores aqui, em entender que talvez o problema não seja mais partir de como se educa na educação básica refletida à luz do nível superior, mas como os professores da educação básica podem repensar o educar geográfico, inclusive para o nível superior. Porque, convenhamos, se muitas vezes as aulas são chatas ou a gente tem uma dificuldade de inovação, isso é ainda mais terrível no nível superior, porque eu transito nos dois níveis, ou seja, os problemas de metodologia de ensino, os problemas de inovação, os problemas de trazer o que o estudante vivencia, mas mais do que ele vivencia, o que ele elabora, o que ele constrói, o que ele conceitua, as noções que ele produz, que são diferentes de conceitos, enfim, levar a sério mesmo isso e não tentar encaixar a experiência do estudante dentro dos conceitos padrões da geografia, lugar, território, espaço, ou seja, inventar novos conceitos a partir da educação geográfica básica, talvez seja o grande virada que a gente precisa fazer. Então, será que não falta um pouco desse repensar assimétrico da geografia, cujo nível superior governa em relação à educação básica, sendo que, convenhamos aqui entre nós, o nível superior, na sua maioria, para quem já vivenciou ele ou vivencia na pós ou na graduação, é a mão morta da metodologia, enquanto inovação, transformação e etc. Salvo exceções, obviamente. No mais, é isso, basicamente uma pergunta um pouco mais filosófica, e tem a ver com uma angústia existencial de quem está na beira dos processos, nas margens, aqui na Amazônia. Não conheci o trabalho do Orlando, mas acho interessante divulgar aí também, de fato, o questionário para a gente fazer. No mais é isso, tá? Obrigado, boa noite para todo mundo. Obrigado a você, professor Wallace. Um grande abraço aos colegas da UNB, aos colegas do Pará também. Castro e Orlando, a gente recebeu uma quarta pergunta, e devido ao avançado horário, eu vou incluí-la nesse bloco, e daí a gente encerra as manifestações, você responde em um bloco apenas, tudo bem? Professor Sérgio Claudino, seja muito bem-vindo. Boa noite e, mais uma vez, parabéns pela iniciativa e uma felicitação aos colegas Castros. Eu acompanhei portanto, nós em Portugal neste momento estamos em férias escolares e o processo de ensino à distância foi iniciado em março, de uma forma generalizada. E eu, quando acompanhei essa experiência, e sobretudo através dos professores em formação, ou seja, que estavam a fazer as suas práticas de ensino nas escolas. Quando eu perguntei qual é o balanço que cada um fazia da sua experiência de ensino à distância por confronto com o ensino presencial, cada um dava uma definição diferente. Portanto, é para dizer que há experiências aparentemente muito diferentes de aluno para aluno. De qualquer das formas, há alguns resultados que até podem ser um bocadinho contraditórios, e eu queria saber um bocadinho da sensibilidade, já agora, da vossa sensibilidade perante aquilo que, se no Brasil será semelhante, se será diferente. Por um lado, verificamos que, segundo alguns testemunhos, alunos que são mais participativos, com mais competências, são melhores alunos, no processo de ensino à distância, acabaram por ter melhor desempenho, ou seja, o seu desempenho distanciou-se ainda mais de alunos que eram habitualmente inibidos e que, perante um computador, se tornaram ainda mais inibidos e se tornaram ainda alunos mais alheados da realidade. Pronto. Esta é uma dos testemunhos que eu tenho. Por outro lado, e isto pode ser contraditório, em relação às atividades que os professores lançavam às turmas, trabalhos escolares, etc., nós tivemos um resultado, por alguns testemunhos, que era a de que
muitos alunos que habitualmente não realizavam as tarefas escolares, agora realizavam. Ou seja, uma colega dizia, uma professora dizia, já descobrimos como é que nós conseguimos pôr os alunos a trabalhar, pelo menos naqueles exercícios escritos, que é mandamos todos para casa através do computador. Há aqui também uma realidade escolar que é esta. Estava o país confinado, fechado em casa, e aqui o confinamento foi muito profundo, eu não sei, as pessoas estavam, as ruas desertas, e, portanto, os alunos estavam fechados em casa, com os pais a observarem se eles faziam ou não as atividades escolares. E, portanto, percebia-se um grande envolvimento. O que é certo é que muitos alunos que não faziam habitualmente aquelas tarefas que os professores mandavam fazer, o que é certo é que frequentemente faziam agora. Por outro lado, o que a mim me pareceu foi o seguinte: os professores, e neste caso os jovens professores, perante esta situação, tiveram de se reinventar. E o que é que isso significou? Na prática, o ensino passou a ser menos baseado na exposição, se quisermos, e passou a ser mais baseado em atividades de pesquisa por parte dos alunos, que ainda por cima estavam a trabalhar com os computadores. Ou seja, também temos que ter presente, ou seja, passou a ser um ensino mais dinâmico. Portanto, os professores, normalmente o número de horas de aulas semanais reduziu-se e, portanto, eles davam uma tarefa para os alunos pesquisarem. E, portanto, digamos que o ensino, num certo sentido, inovou-se num bom sentido. E, portanto, estas são três constatações um bocadinho empíricas que eu faço desde a Universidade de Lisboa e desde os professores em formação, e, portanto, eu não sei muito bem, já agora é verdade que houve um esforço nacional, portanto, enfim, o número de alunos sem computadores, sem internet em casa, era ainda significativo. De qualquer das formas, eu penso que talvez inferior no Brasil, e houve ali uma semana ou duas em que houve quase um esforço nacional, em que os municípios, as próprias empresas forneceram computadores e forneceram internet aos alunos que não tinham estes equipamentos. Portanto, eu acho que, no fundo, se atingiu um estado de quase plenitude de acesso aos meios informáticos para o ensino à distância. Portanto, era um bocadinho tentar verificar até que ponto, já até porque se entrou um bocadinho sobre a experiência letiva no Covid, até que ponto é que isto tem ou não paralelo com aquilo que se pode constatar no Brasil. Obrigado, mais uma vez. Obrigado a você, Sérgio, inclusive pela resistência ao fuso horário, né? Que faz com que a participação dos colegas aí do outro lado do oceano seja quase heróica, ainda mais em um contexto tão particular como foi hoje à noite. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado. Professor Castro Giovanni, professor Orlando, fiquem muito à vontade para dialogar com o nosso público que colocou questões tão pertinentes a vocês. Começa. Eu, Orlando. Fica à vontade, Castro. Tá bom, obrigado. Então, vamos lá. Então, assim, primeiro para o Alexandre, eu diria assim, Alexandre, que uma série de conceitos, de categorias, né, elas, alguns vão ser incorporados, obviamente, e algumas séries vão ter que ser repensadas ou revalorizadas, tá? Por exemplo, de rede, acho que o conceito de rede é um conceito extremamente relevante, né, extremamente necessário de nós problematizá-los enfim, e usá-los, até o exemplo da própria pandemia. O próprio conceito de pandemia, né, que está ligado a toda a questão de circulação, a questão, né, que envolve a fragilidade da relação sociedade-natureza. Um conceito importante é o poder da indústria médico-farmacêutica.
Tá? Um conceito importante que temos que trabalhar é de solidariedade. O que é solidariedade? Qual é a relação com a cidadania? Tá? Como é que nós podemos pensar em solidariedade, como trabalhamos com o espaço geográfico e com as relações que vão se constituindo nesse espaço? Penso que a divisão internacional do trabalho ela tem que sim ser repensada novamente. Olha o que é o poder dos países ricos agora, pagando, antes de termos a vacina, o direito de terem vacina. Tá? Olha que absurdo isto. Tá? Os Estados Unidos investindo, Coreia, Japão, em todos os laboratórios possíveis de criar uma vacina que ainda não tem, tá? Mas com o direito de receberem um X enorme de doses. Né? Por exemplo, os Estados Unidos, só no laboratório, vai receber 100 milhões de doses que serviriam para imunizar 50 milhões de pessoas. Então, eu diria assim, ó, vários conceitos, né? Nós vamos ter que retomá-los, vamos ter que aprofundá-los e utilizar o que nós estamos vivendo para poder teorizar o que nós estamos vivendo, da forma como nós estamos vivendo. Né? O conceito de território, de região, a importância do mapa, né? Olha a importância do mapa. Tá? Nunca se usou tanto mapa, tanto gráfico para poder entender. Tá? Então, eu diria assim, ó, nós temos a própria existência da geografia a todo instante. E nós temos que nos acordar para isso. Tá? Nos acordar para isso e valorizar o que está acontecendo, tentar transformar, digamos, esse limão, né, numa moça de limão. Né? Bom, entre outros também, né? Conceito de lugar, né? Conceito de humanidade. Né? Quer dizer, eu não acredito que a gente vá constituir, pelo contrário, que nós estamos vendo é desumanidade constantemente. Tá? Bom, eu acho também que o ciberespaço, eu acho que vai adquirir também um outro valor na geografia. Eu penso que a geografia vai ter que começar a se dar conta que o ciberespaço talvez tenha que ser considerado como um espaço geográfico, ou uma instância do espaço geográfico, né? Ou uma nova substantivação do espaço geográfico, no estabelecimento dessas novas redes, tá? Aonde essas redes começam, onde essas redes terminam. Tá? Enfim, eu vejo que nós temos que começar, sim, a pensar efetivamente, Alexandre, nessa relocação, digamos, desses conceitos todos e outros que possam surgir. Tá? Mas eu penso que sim. Tá? Nós temos que começar a dar sentido. Né? Quer dizer, sempre teve sentido, mas dá um sentido bastante contemporâneo, como eu tinha dito, certo? Isso é uma questão que eu queria dizer. Bom, com relação ao que trouxe o Wallace, né? Acho que a segunda pergunta foi dele. A questão, né, que ele traz, o Sócrates, né? Ele traz a questão da maiêutica, né? Claro que aqui eu não quis aprofundar, eu até entendi, de repente, o nome maiêutica, porque tem que fazer toda uma discussão, né? Porque maiêutica, como eu falei, tem uma história, está ligada principalmente à história da mãe dele, que a mãe dele era uma parteira. Tá? E ele era um cara pobre, era um cara do povo. O que eu quis trazê-lo foi a preocupação já naquele momento, e aí precisamos pensar também que não era uma escola, né? Que era a busca de poder entender o mundo. E era um outro tempo, eram outras condições, enfim, imagina, nós temos que, né, nos reportar há quantos mil anos atrás. Mas o que eu quis trazer é que ele problematizava a vida, ele problematizava o mundo. Tá? É nesse sentido que eu quis trazê-lo, e através disto ele ia dando vida a este mundo e construindo esse conhecimento, que era construído através dos seus discípulos. Isso que eu quis trazer como interessante. Porque eu cheguei, penso que eu falei também rapidamente, né? Eu falei rapidamente da geografia da ausência, até eu citei a professora Roselane Costela, eu trouxe a ideia do avesso, que é a ideia justamente de uma outra ótica,
Eu trouxe também muito rapidamente a questão do silêncio, que me parece que esse silêncio ele precisa ser escutado, e muitas vezes o aluno escuta mais do que nós, né? E trouxe, né, Wallace, muito a ideia da escuta. Acho que ficou claro, tanto nas minhas pontuações como depois, eu mostrei o quanto saber ouvir, saber escutar é importante. Eu concordo contigo, sim. Eu concordo, como eu disse, nós temos que estar todo momento nos desconstruindo, saindo da nossa zona de conforto, certo? E escutarmos. Tá? É o que eu penso sempre. Eu digo para os meus alunos, desconfie, inclusive, de mim, que aqui meu aluno sabe, que eu digo para eles. Pense assim, qual é o interesse desse gordo na sala de aula? Está dizendo isso para vocês. Tá? Daniel talvez vá lembrar. Eu sempre digo isso. Pensem, qual é o interesse? E desconfie de mim. O que eu estou dizendo para esconder de vocês? Porque é assim que se dá o ato pedagógico, e é assim que eu penso que se constrói a famosa autonomia que tem que ter o sujeito frente ao mundo. Tá? Eu não tenho direito, de forma nenhuma, que os alunos pensem comigo. Pelo contrário, eu quero que eles pensem diferente de mim para me incomodar. Quanto mais o aluno discordar de mim, melhor é este aluno. Para mim, o aluno que concorda não é um bom aluno. Para mim, um bom aluno que me incomoda, no sentido de me desafiar, de me questionar, tá? Quer dizer, de me fazer pensar, porque eu preciso continuar pensando. Bom, então acho que eu te respondi também rapidamente. Eu queria dizer para o meu amigo Claudino, eu posso, não sei se eu tenho um minutinho, está tendo, Daniel, posso? Posso falar um minutinho ainda? Não. Para o Sérgio, posso falar com o Sérgio? Claro, Cássio, fique à vontade. Sérgio, assim, ó, Sérgio, eu estou fazendo não é uma pesquisa, porque ela não é oficial e seria até falta de ética dizer pesquisa. Mas eu fui convidado para uma escola em Porto Alegre, o Daniel sabe dessa história, e essa escola me convidou para eu assistir todas as aulas de alunos do ensino fundamental, dos 3 últimos anos do ensino fundamental, que é 7º ano, 8º ano e 9º ano aqui no Brasil. Então, eu estou desde dia 1º de abril, todas as manhãs, às 7h25, ao meio-dia, metido na sala de aula. Os alunos não sabem. Tá? Os professores sabem que eu estou assistindo, não sabem quem eu estou assistindo. Mas sabem que eu assisto geralmente 2, 3 semanas numa mesma turma. Tá? Qual é o objetivo disso? O objetivo disso é porque os professores e a escola foi pega de surpresa, como todos nós, e de repente tínhamos que trabalhar com o ensino remoto. Claro que é uma escola privada, né? É uma escola onde estudam, eu diria, alunos, não são alunos de um poder aquisitivo muito elevado, mas são alunos, inclusive alunos que 30% cancelaram a matrícula porque os pais perderam o emprego na pandemia. Mas o que é interessante? Interessante é que eu fico ali, assistindo, e eu vejo as coisas mais incríveis, você não pode imaginar como eu me divirto. Como eu me divirto. Tá? A minha esposa que fica furiosa que eu tenho que me acordar todos os dias, 7 da manhã, para estar bem disposto na sala de aula. Eu estou aprendendo inglês, história, é uma beleza, vocês não podem imaginar. Aliás, coisas que eu não tinha nem aprendido lá quando eu fiz o primário, no começo dos anos 60, eu estou aprendendo agora. Mas o que é interessante? Primeiro, interessante é que os alunos, Sérgio, eles fazem, mas quem faz são os pais. Porque volta e meia, eles abrem sem querer a câmera e está o pai ou a mãe deitada na cama fazendo a tarefa. E aí eles dão um berro. Tá? Quem é que participa? Eu diria assim para ti, ó, em média, a turma tem em torno de 30 alunos. Tinham, tá? Algumas perderam 2, 3, etc. Em média, são 5 alunos que põem as caras aqui, como nós estamos, que põem o rosto. Os outros não põem. E é tão interessante, porque eu continuo, mesmo que depois que acaba a aula, eu consigo continuar vendo quem continua. E aí, o que acontece? Eles dão a chamada e deixam ligado e vão dormir. E aí eles combinam assim, através das redes que eles têm, eles combinam, bom, amanhã tu vai acordar todo mundo. Então, quando vai acabar a aula, que tem que botar ali a presença, um bota o despertador. E às vezes eles deixam o microfone e tocam o despertador.
para eles colocarem. Ou seja, eles se adaptaram rapidamente. Tá? Enfim, eu podia contar coisas incríveis dessa experiência, e depois eu falo com os professores, né? Eu converso com eles, quer dizer, não é um policiamento, mas é uma forma de tentar ajudar a escola e a esses professores, porque eles foram julgados, de repente. Né? Foram julgados. E o que foi interessante é que fizemos uma avaliação, vamos fazer uma autoavaliação agora, nós estávamos em férias escolares aqui no Rio Grande do Sul. Né? As aulas reiniciaram hoje. Hoje eu já comecei às 7h25 da manhã. E eles fizeram uma autoavaliação, e é muito interessante o que eles dizem. Primeiro que eles querem, mas estão com medo de voltar. Então, eles não querem voltar. Eles têm medo. Tá? Segundo, eles disseram que os pais têm ajudado muito e que eles têm copiado do Google. Tá? Então, o Google, assim, um professor, eu vou dar um exemplo, recentemente, o professor deu lá, está fazendo uma revisão de uma avaliação. Então, as avaliações, eles usam várias plataformas. Tá? Isso também é interessante, como eles se mobilizam nas plataformas. O que eles fazem? O professor dá uma série de atividades, Sérgio, eles fazem assim, cada um resolve uma ou duas e troca rapidamente. E eles têm programas que mudam a linguagem, a voz ativa passa para passiva, entendeu? Assim, é uma esperteza incrível. Então, eu digo. E a escola, por outro lado, minha leitura, fecha o olho, porque é uma situação muito particular. E como é uma escola privada, ela não quer perder os seus clientes. Tá? Não quer perder, porque nós sabemos que isso acontece em escolas privadas. Tá? Eu diria assim para ti, ó, é uma experiência interessante. Agora, o meu medo, vou dizer para vocês antes, o meu medo é que passa a ocorrer, não sei se vocês receberam, tem que funcionar aqui, professor, deputado federal, e o governo, né, disse que houve uma economia de 360 milhões aos cofres públicos pelo trabalho remoto, na verdade, nos ministérios em Brasília, e que, portanto, ele vai pensar futuramente em manter esse trabalho remoto. Essa escola que eu estou trabalhando está tendo uma economia incrível, tanto é que ela deu um desconto de quase 40%, que foi o cálculo que ela fez entre a demissão dos funcionários, a economia de energia, de água, etc, etc. E a escola, atenção, a escola já está convencendo muitos pais que depois que voltar, os alunos terem dias em casa e dias na escola. Mas depois que acabar a pandemia. Uma série de argumentos que são muito interessantes. Por isso que eu coloquei, né, aquela chamada do medo que eu tenho. Tá? Porque, notem, havia muita resistência em usar a tecnologia na sala de aula, se vocês estão lembrados. Porque, lastimavelmente, não existe uma cultura digital. Nós não desenvolvemos uma cultura digital. Nós desenvolvemos usar o computador para texto, né? Desenvolvemos para redes sociais, mas não cultura digital, que é uma outra coisa. Tá? O que agora as escolas estão pensando privar nessas discussões que eu estou tendo com os empresários? Nós estamos construindo agora uma cultura tecnológica, estamos desenvolvendo, por outro lado, uma cultura pedagógica digital, e o caminho agora é o quê? Diminuir custos, certo? E com eu diria assim, quase que alegoria, dizer das conveniências também da criança estar em casa, estar na família, etc, etc, etc. Tá? Eu vejo, sim, ó, Sérgio, é um momento desafiante, né? Temos muito que aprender com a situação, certo? Eu ainda acredito, como eu disse antes, a escola é o lugar, é o ponto de encontro, é o lugar onde nós temos que nos encontrar, professores, alunos. Né? Eu me lembro que eu ficava muito triste quando eu trabalhava na escola, quando eram os últimos dias que não tinha aluno. Era vazio. Era muito chato. Né? Às vezes tinha alguns colegas chatos. Era chato, porque os alunos dão vida à escola. Tá? Então, eu diria que esses alunos que vão muito bem, aqueles alunos que vão bem, eles vão bem agora. Eles têm autonomia e passam para os outros rapidamente. Eles criaram um ranking, inclusive, tem disciplinas nessa escola que estou observando, que eles fazem assim, ó, o Chiquinho vai muito bem em inglês. O Chiquinho, a Mariazinha, o Pedrinho e o Luizinho. Então, cada um deles
dá cola, né, que se diz cola, quer dizer, oferece a resposta para 8, 6 numa rede. E rapidamente eles entregam. Aí o que eles fazem? Para eles não postarem logo, isso não vai parecer que aqueles dois períodos de aula não foram usados, eles deixam pronto. Quando toca o despertador, que é um bota, eles só dão um clim e mandam a tarefa para o professor, como se eles tivessem usado as 2 horas. Tá? Eles se adaptam muito, eles são muito inteligentes, muito inteligentes. Aí o professor finge que teve a aula, o aluno finge que aprendeu, o pai ajuda a resolver a tarefa, e é isso. E nós vamos depois dar conta, provavelmente, desse processo. Agora, eu penso que conhecimento a gente aprende ao longo da vida, então, entendeu? Se lá é 1 ano, a minha preocupação é se vai haver essa manutenção. Tá? Desculpa por eu ter falado tanto. Muito obrigado. Obrigado, Castro. O professor Orlando teve um probleminha na internet, ele acabou de entrar pelo celular. Orlando, está na sala? Nos escuta? Sim, está ali ele. Alô, Orlando? Positivo, estou pelo celular. Caiu aqui, mas já voltou no computador. Não, você entrou na hora que você tinha que entrar, meu amigo. A palavra está com você e obrigado novamente, Castro e Claudino, pelo belo debate. Bem, meus queridos, o nosso tempo é curto, né? E por isso eu logo já digo ao Alexandre, fica aberta aí a nossa rede social, aí o nosso Instagram, para você entrar com a gente aprofundar esse debate, com certeza. Mas, tentando responder a tua pergunta, de uma forma bem breve, são múltiplas as possibilidades dos conceitos. Né? Eu sempre falo que a geografia não se estuda, se vive. Esse momento que estamos vivendo, sem sombra de dúvida, esses conceitos eles ganham ressignificação, eles ganham importância. Vou só citar um aqui, para ser bem breve, o conceito das técnicas. Né? Então, se você olhar a diferença da pandemia da gripe espanhola de 1918 para a pandemia do Covid-19, você já percebe muito bem o que essas mudanças técnicas elas afetaram na forma de lidar com a crise pandêmica. Né? E fora, como o professor Carlos já falou ainda há pouco, né, o conceito de espaço, o lugar, né, ganha mais significação. Então, uma série de formas de você trabalhar esses conceitos. Né? Então, pela questão do nosso tempo, não vou me alongar, mas, sem sombra de dúvida, esses conceitos vão ser valorizados, múltiplas possibilidades. Os exemplos que você pode dar na sua aula hoje são exemplos do cotidiano, os territórios hoje, né, da casa do seu aluno, enfim. Com relação à pergunta da Sandra, como eu falei na minha exposição, as lutas continuam. E essa luta também pelo acesso ao ensino remoto, ela também é viável, né? Como comentaram ainda há pouco no chat, né? Existem histórias de sucesso, os alunos já passaram pelaquela fase da novidade, do estranhamento, e já conseguem lidar com o ensino remoto. A gente não pode ignorar o restante do nosso país, outras realidades, e por isso eu sempre digo que a corrente da solidariedade ela é muito importante nesse momento. A gente também se preocupar com aquele aluno, né, que não tem acesso aí ao ensino remoto, que não tem uma internet, que não tem acesso a outros direitos que são essenciais, como a alimentação. Muitos alunos ficaram sem merenda escolar, muitos dependiam da merenda escolar. Então, a minha fala, Sandra, é a seguinte, né? Se organizem, reúnem com os pais, vocês têm esse direito aí de cobrar do ensino municipal também o direito ao ensino remoto, como outros direitos também. Tá? E buscar, né, em conjunto, né, ações efetivas que possam vir a garantir esse direito. Né? Então, aí, criarem redes de solidariedade, como o professor Castro falou ainda há pouco. Com relação ao que o professor Sérgio falou, concordo plenamente, né? Os professores se reinventaram, esse é um momento novo, a necessidade existe, o contexto é muito mais, então a gente tem que estimular, criar mecanismos, formas de ser mais atrativo por esse aluno, e aí nos falta as velhas, né, metodologias que nós já conhecemos, da problematização, enfim, do debate, enfim, do roteiro de estudo em casa, de indicações de filmes, a bateria de exercício, enfim, uma série de situações que na própria escola, como na minha escola eu faço, né? A gente tem momentos de debate, da gente compartilhar essa nossa experiência, o que tem dado certo, o que tem dado errado. Eu acho que, sem sombra de dúvida, essa solidariedade entre os professores, pedagogos, psicólogos, né? Pais, é muito importante nesse momento. Então, aí encerro por aqui a minha fala. Muito obrigado, Daniel. Obrigado a você, professor Orlando, professor Castro Giovanni. Antes de passar vocês para as considerações finais e despedidas, eu só reforço o que a professora Carolina acabou de colocar aqui no chat. Na realidade, duas questões que ela colocou no chat. Primeira,
é reforçar o agradecimento a você, professor Orlando, a você, professor Castro Giovanni, pelo ótimo debate que vocês nos propiciaram em uma noite que nós estivemos longe das nossas melhores condições. Essa é a nossa 10ª sessão dentro desse projeto e digo sem sombras de dúvidas que foi a noite mais desafiadora de todas e acho que conseguimos terminá-la de uma forma excelente, de uma forma espetacular. Muito graças ao debate proporcionado por vocês, mas também às belas intervenções do nosso público e a tantas pessoas queridas e colegas qualificados que nos acompanharam até agora. E segundo, a gente aproveita e reforça o convite para a próxima semana, no dia 10, com o tema Linguagem Cartográfica e o Desenvolvimento do Pensamento Espacial, com o professor Denis Richter, da Universidade Federal de Goiás, e com a professora Yara Rosa Bustos, doutoranda da Faculdade de Educação da USP e professora do Centro Educacional Pioneiro da Fundação Dona Michiakama, de São Paulo. Não sabemos ainda que plataforma vamos utilizar, nós estamos nesse momento cheio de ideias e possibilidades, mas acompanhe as nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook, que nós manteremos vocês informados por lá, e vocês também podem continuar se cadastrando no link do formulário que a Carol também colocou no chat no decorrer da sessão, que a gente envia todas as informações por e-mail. E se pensam que vão fazer a gente desistir, que vão nos calar com essas invasões, com esses atentados, com tudo que nós estamos vivendo no país na contemporaneidade, muito antes pelo contrário. Isso apenas nos energiza, isso apenas nos dá mais gana de produzir coisas boas, de trazer boas discussões e saber que tudo isso vai passar. E vai passar porque nós vamos caminhar juntos, não importa a plataforma, não importa sofrendo invasões ou não, e sem jamais, como diria o grande pensador Castro Giovanni, perder o tesão. Então, muito obrigado a todos. Castro Giovanni, Orlando, suas considerações finais e o nosso muito obrigado novamente. Bom, não, eu queria só agradecer também, né, a todos, enfim, a todos os colegas que tiveram, muitos já saíram, foram comer a sopinha da noite, né? Aos colegas dos países que mandaram mensagem que estavam com sono, mas assim, eu queria agradecer a vocês pela iniciativa, dizer que essas coisas não me assustam, que aconteceu, somos capítulos, eu falei. Aliás, se tivesse me assustado, toda a minha fala não teria servido para nada, porque foi um problema que nós tivemos que resolver. E aí vez, né, o meu velho amigo Piaget, que ser inteligente é resolver problemas. Eu só queria agradecer a todos, dizer que eu peço desculpas também, porque eu sinto que algumas coisas que eu ia falar meio que acabei me atrapalhando, né, porque eu comecei a fazer alguns resumos, algumas pessoas colocaram umas perguntas, mas me mandem por e-mail, eu estou à disposição, tá? E agradecer a vocês dois que continuem, né, se movimentando, continuem agitando. Eu acho importante nós nos fazermos existir, tá? Temos que nos fazer existir, tá? Todos nós. Isso. E aí, aqui no Rio Grande do Sul, né, que quem não está morto, quem peleia. Quer dizer, nós temos que pelear e temos que defender, né? Porque esse país é nosso, na realidade. Tá? Tem um poeta gaúcho que diz uma coisa que eu gosto muito, ele diz, né? Eles passarão, nós passaremos. Então, sejamos todos passarinho. Um abraço muito grande, um abraço além mar, que possamos comer muito bacalhau no próximo ano, né? E também aqui, nessa terra que nós amamos desde guri. Tá? Um abraço a todos. Obrigado, Orlando, pela parceria. Tá? Carol continua com esse sorriso. Daniel com essa, né, sempre essa generosidade. E abraço a todos vocês que até esta hora estão aí. Loucos de fome que eu estou. Vocês devem estar provavelmente. Porque essas carinhas de vocês não me enganam, não. Né? Tchau, um abraço. Até a próxima, então. Obrigado novamente, Castro. Orlando. Eu que agradeço, Castro, pela oportunidade aí de debater um assunto de tão relevância para nós, educadores, para nós, geógrafos, professores de geografia, e dizer que a nossa força vem desse movimento aqui que você, Daniel, você, Carol, e todos os outros professores estão fazendo, né? Somos o cordão de 3 dobras, né, que é difícil de quebrar. Então, mesmo aí com ataque cibernético, mesmo com todos os desafios da sala de aula, tem esperança, tá? E é essa esperança que nos move, né? Essa criticidade que a geografia tem na sua essência, né? De problematizar o novo, de apontar caminhos, enfim. Então,
Agradeço pela noite, uma noite muito prazerosa, uma noite de aprendizado, uma noite, assim, agradável. Que venham próximas segundas também tão saborosas como essa. Vamos para o nosso jantar. Obrigado, Orlando. Que bom terminar uma noite dessas com uma frase como essa, né? Castro Giovanni, muito obrigado. Orlando, muito obrigado. Carol, minha parceira do sorriso maravilhoso, muito obrigado. A todos que nos acompanharam até esse horário. Nosso querido amigo Sérgio Claudino, muito obrigado pelas contribuições. Carol, sorriso vai ficar agora. E a todos os colegas especiais que estão aqui na sala, o Rodrigo, a Paola, a Angélica, a Luciana, o Alexandre, o Leonardo e tantos outros que a gente não vai ficar citando aqui pelo horário também. Nos vemos na próxima segunda em uma plataforma qualquer e resistimos e vencemos. Beijo grande, gente. Valeu. Beijo. Um abraço, gente. Encerrando a gravação. Descendo. Super bom. Valeu, gente.